pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido na terra. Amém, irmãos? Amém, amém. Texto bem conhecido. Quando Deus usa o profeta Elias para Acabe, um rei ímpio, apesar de que rei de Israel, mas Acabe, ele havia apostatado, abandonado os preceitos do Senhor, ele havia deixado os conhecimentos, os estatutos de Deus, e Acabe continuou fazendo coisas que desagradam o Senhor, a consultar outros deuses. Acabe casou-se com uma mulher que era prostituta e feiticeira, Jezabel, uma mulher que desde a sua infância, desde criança, foi apresentada, ela foi oferecida a demônios, e Acabe juntou-se com esse tipo de pessoa. E Elias viu que a situação de Acabe era quase que irreversível. Aí Elias pega para ver se Acabe, não sei se tenta ou tinha algum jeito, ele profetiza dizendo: olha, segundo a minha palavra, não vai chover, Glória ao seu nome. não vai brotar orvalho, não vai ter comida, vai ser uma sequidão, 3 anos e meio, irmãos, dessa situação. E a Bíblia diz que Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, agora persegue. Mas ainda não foi uma perseguição de acordo quando ele destruiu e acabou com os profetas de Acabe e de Azera, de Baal e de Azera, não, mas foi um prenúncio do que estava por vir na vida de Elias. E Elias, Deus disse: foge, sai daqui, retira-te daqui. Vai lá para Querite. Elias vai lá e começa a passar alguns dias, corvos alimentando o homem de Deus, levando pão, levando carne, ele tomando água mineral da porta. Mas chegou um momento que o ribeiro secou. Secou porque não chovia, não tinha mais uma gota d'água. Aí Deus disse: olha, vai agora para Sarepta. Eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. É interessante, irmãos, que Elias, ele vai para Sarepta, que quer dizer imprensa, lugar de aperto. E quando ele retira-se dali, ele encontra uma mulher. A Bíblia diz que essa mulher estava catando feixe, lenha, para ela preparar bolo para o seu filho, ela e o seu filho. Elias encontra-se com aquela mulher e diz: dai-me de comer. Ela disse: eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é preparar alguma coisa para mim e para meu filho e depois morrer. Elias diz: olha, vai, prepara primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Glória ao nome de Jesus. Ela vai e faz assim. O que é interessante é que essa mulher, a viúva lá em Sarepta, ela não era uma mulher judia, ela não era da descendência de Abraão, ela não era uma mulher da linhagem de Jacó ou de outros descendentes da tribo de Judá. Ela era uma mulher pagã, mas ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Bom é quando a gente obedece a Deus, irmãos. Bom é quando a gente dá ouvido à voz do Espírito Santo. Bom é quando a gente não toma decisões precipitadas. Bom é quando a gente ouve a voz de Deus e obedece no primeiro momento. Porque tem tanto crente quebrando a cara por não procurar ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos crentes têm batido cabeça por aí? É uma coisa aqui, é uma coisa ali, eu ouvi tanta coisa.
No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 3, o apóstolo Paulo nos convida a nós procurarmos ter os dons de discernir espíritos, todo discernimento. O apóstolo João, no capítulo 4 da sua segunda epístola, ele diz: filhinhos, experimentai os espíritos, se os quais provém de Deus. Tem tanta gente, enquanto Acabe, rei de Israel, um rei que aparentemente era para ser crente, era para servir a Deus, não deu ouvidos à voz de Deus, mas uma mulher pagã, uma mulher que não era da linhagem de Abraão, deu ouvido à voz do homem de Deus. Se precisarmos querer, irmãos, é interessante que a Bíblia diz que Acabe, ele chama Josafá para aliar-se a ele, e Acabe diz assim: olha, vamos, tu vai comigo? Aleluia! Aí Josafá diz: olha, vamos aí consultar a Deus. Aí ele começa ali: olha, vai lá os seus 450 profetas, e aí eu posso ir a Ramote e Gileade, todos eles com a sua voz vai, você vai ter vitória, você vai ser vencedor. Josafá olha para o lado e viu aquela orquestra toda bonitinha, toda bem alinhada, parecia uma escola de samba, e ele diz: mas não tem nenhum homem de Deus que possamos consultar. Acabe olha para Josafá e diz: tem um camarada aí, mas ele não vai muito com minha cara, ele não gosta muito de mim, ele só prega coisa ruim para mim. É interessante que Josafá, ele diz: mas chama ele mesmo assim, diz isso não. Agora vem Micaías. Micaías chega, um dos eunucos do rei foi chamá-lo e disse: olha, todos os profetas, e Acabe disse que ele teria vitória quando subisse a Ramote e Gileade. Você tem que ir nessa mesma linha. Glória a Deus. Ele olha para aquele rapaz e diz: aquilo que o Senhor pôr na minha boca, isto eu falarei. Isso é compromisso com Deus, irmão. Crê que tem compromisso com Deus, não se apega a coisas, né? Não se apega a amizade, porque se eu disser, fulano vai deixar de gostar de mim, porque se eu disser, fulano vai perder minha amizade. Não, aquilo que o Espírito Santo mandar dizer, diga, porque é da vontade de Deus. Doa quem doer. Palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser dita na nua e crua. E Acabe, quando ele ouviu, Josafá fez um teste, ou melhor dizendo, Micaías fez um teste, e diz assim: olha, vai, tu terás vitória. Aí a Bíblia diz que interessante que Acabe disse: olha, eu não já te conjurei, eu não já te disse que tu só fale aquilo que Deus mandasse. Aí Micaías disse: está certo, você quer a verdade? Então a verdade é essa. Ele tem uma visão lá no céu, uma reunião no céu. Glória ao nome de Jesus. O Senhor chega e pergunta o que é que vai ser feito acerca de Acabe, quem pode ir, como é que vai ser. Há uma reunião e todos ficam se perguntando. A Bíblia diz que vem um espírito e fica na presença de Deus e diz: eu irei e induzirei Acabe. Como? Eu serei na boca dos seus profetas com um espírito de mentira. Deus disse: vai, faz assim e prevalecerás. Aleluia! Glória a Deus. Aí aquele demônio sai da presença do Senhor e vai lá e induz os profetas. Quando Micaías disse a verdade, nua e crua na cara de Acabe, aleluia, Glória ao nome. um dos líderes dos profetas foi lá e deu um soco em Micaías. Aí Acabe diz assim: eu não te disse, Josafá, esse camarada não gosta de mim. Prenda ele, deixa ele comer
Consultemos o Espírito Santo. Perguntemos a Deus se aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, que o meu coração quer, está dentro da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E assim eu sei que eu não vou quebrar a cara. Assim eu sei que eu não vou me arrebentar. Porque Deus tem cuidado de nós, irmãos. Que pergunta a Deus, que consulta a Deus, que desce pela madrugada, que pergunta ao Espírito Santo. Deus fala com ele e fala com ela. Crente fiel não anda enganado. Agradeço a oportunidade. O Espírito Santo continue fazendo o seu querer neste lugar. E a nossa dirigente, obrigado pela oportunidade. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos também ouvir o nosso irmão Sandro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradecido a Deus por essa segunda oportunidade de estar aqui, essa igreja maravilhosa, agradecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor já se faz presente no recinto, porque na sua palavra nos diz onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Irei deixar o versículo quase que eu deixara sexta-feira e não tive a oportunidade ímpar para poder deixar aquilo que Deus tinha botado no propósito no meu coração, mas assim eu farei nesta tarde para a glória dele. Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que nos diz mesmo assim a seguinte expressão do Senhor: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Sabemos que este versículo, a prosseguir da palavra, da presença do Senhor, também está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 1, verso 23. Também nós podemos ver que este livro, quando foi escrito, quando foi dedicado, o Espírito Santo de Deus envolveu a Isaías, a qual é o seu propulsor, e falando sobre este fato. Sabemos também que a data procedente foi de 740 a 701 escrito. Então, antes de Cristo, sabemos que Deus, quando falara pelo seu povo, ele tinha o propósito de falar com quem queria ouvir, e quem também não queria ouvir, ouvia. Porque o Espírito Santo de Deus, quando trabalhava de maneira sublime e eficaz. Quando ele falar através do profeta Isaías, deu-se a iniciar nos primórdios da palavra do Senhor, que quando no princípio de todas as coisas, de toda a formação, ele ali deixava um sinal. E qual era o sinal? Que uma virgem conceberia um filho. Qual foi o dito dessa promessa? Que a serpente ela morderia o calcanhar e a mulher pisaria na sua cabeça, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Sabemos que antes desse procedimento também tem outro sinal forte, falando também sobre Abraão, o pai na fé. Sabemos que ele também foi levar o seu filho Isaque para ser oferecido em sacrifício àquele monte. Só que o meu e o teu Senhor deixaram um sinal para que quando ele fosse imolar aquele menino, Deus ali já tinha providenciado o cordeiro. Aquele cordeiro que estava ali entre os galhos preso foi o sinal de Deus da libertação do povo. Também
mais um pouco na frente podemos falar também no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 37, uma história magnífica, estupenda, fenomenal, eu posso até dizer com as minhas palavras, quando há um sonho, há uma revelação de Deus a um jovem menino, que tinha apenas 17 anos de idade, ao contar para os seus irmãos criaram dentro de si inveja, e queria até matar, crucificar a ele, mas como não podia, porque fazia parte da sua família e também tinha o seu sangue corrente em suas veias, eles não queriam que isto acontecesse sobre algo de mortalidade sobre a sua família. Então ali Deus deixara o sinal quando mostrou para os seus irmãos que no tempo determinado aqueles que eles escantearam chamaram ele até de sonhador, que virou governador do Egito, igual os seus irmãos foi até com ele para poder prostrar, para se cumprir o sonho daquele sonhador. Deus está dizendo nessa tarde para mim, para você, não importa, não abra sua boca, não fale aquilo que Deus lhe revelou, deixe Deus trabalhar na vida do seu, porque Deus sabe como trabalhar. E se você perceber, Ele está dizendo, eu estou deixando de novo o sinal. Glória! Louvado seja o nome de Jesus. Mais na frente, no livro de Êxodo, ele deixa aquele sinal maravilhoso, que apenas com um sopro, no capítulo 15, verso 8, vai dizer sobre este sinal, que com o sopro de suas narinas amontoaram-se as águas do coração bravio do mar. Deus estava providenciando ali a libertação mais uma vez do povo de Israel. Era o sinal de Deus que estava brilhando. E se você perceber, nos capítulos primeiros dos livros de Isaías, nos vai falar que ele era filho de Uquias, um dos sacerdotes. Mas um pouquinho na frente, Deus pega, tem uma convicção, tem um encontro com ele. No capítulo 6, quando ele entra ao templo, o templo estava cheio da sua plenitude. E Deus ali falava para ele, porque ele disse, meu Senhor, que eu vou perecendo, porque moro onde é um povo de impuros lábios, e os meus lábios estão impuros. E Deus vai, pega uma tenaz viva, usando um dos seus anjos, e traz e purifica ali os seus lábios, e todo o seu corpo ficou são. Por quê? Porque haveria uma promessa de cumprimento da palavra de Deus. No capítulo 7 e o versículo 14 diz, eis que uma virgem conceberá e dará a luz ao filho. Aleluia! Traduzindo, o sinal de Deus foi deixado lá e está sendo deixado aqui. Deus irá falar esses quatro cantos deste lugar, daqui de Casa Forte, para dizer que Ele é o Senhor da vida de Deus. Aleluia! Mais um pouco na frente, o povo ainda era teimoso, porque era a visão pessoal do livro de Isaías, contando os seus fatos históricos, a qual deveria falar para o povo. O povo ainda rebelde, querendo que Deus falasse. Capítulo 9, verso 6. Aleluia! Por quê? Um menino nos nasceu, Amém! um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome era Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz está aqui. Você pode ter chorado a noite toda, mas a alegria do Senhor vai prevalecer na tua vida. Não importa, o adversário tentou manchar, o adversário tentou dedubriar a tua fé, ou então abalar a tua fé com uma causa que acontecera, mas só que Deus
Que Deus nos abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Mais consagrado, ó Vale, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais glória. Aleluia. Vamos ouvir agora Glória a o pregador ler a palavra, depois eu começo a dar oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Meus irmãos, eu também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Conforme nos autoriza a nossa missionária dirigente do Ciclo de Oração, São Valquíria. Vamos estar lendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o versículo de número 10 em diante. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Atos capítulo 12, versículo de número 10. A palavra do Senhor ela vai nos dizer assim: e quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor, Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença mais uma vez, queremos Te louvar, Te bendizer por esta oportunidade de estarmos mais uma vez nesse ciclo de oração. Deus, queremos Te pedir pela vida das Tuas filhas, que está na direção desse trabalho, ajuda, orienta, capacita, veja aqueles que vão passar por esse aparelho de som, meu Pai, que vão louvar, que vão deixar uma saudação. Deus, usa poderosamente. Estamos ali na retaguarda orando, intercedendo, para que Teu Espírito Seu continue trabalhando neste lugar, continue fazendo milagres, prodígios e proezas, Senhor. Oh Jesus, assim como já falaste, Senhor Pai, nós cremos e acreditamos no Teu sinal, Senhor, deixado no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Pai. Recebe o nosso culto, recebe o nosso culto nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Teu nome. Vamos também ouvir nosso diácono, ele louva, deixa um versículo. Amém, Jesus. mais grato a Ti, Mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia. Mais uma vez, sobre Deus com a paz do Senhor. Amém. Antes de deixar aqui uma palavra, uma breve, existem dois amigos meus aqui, Júnior e George, a quem eu devo perdão. Dois homens de Deus, eu preciso que você me perdoe em nome de Jesus. Amém. O Salmo 88, alguns versos. Esse salmo aqui é dos filhos de Corá, os coraritas. Eu vou ser breve. Um salmo atribuído à irmã, que ele foi um dos cantores do coral de Israel. A irmã também, ele chegou a ser o vidente do rei Davi. Eu penso, e alguns pensadores dizem também,
talvez seguindo o pensamento deles, que esse é o salmo mais triste que existe na Bíblia, que é o Salmo 88. Porque aqui você vai ver uma pessoa se lamentando, uma pessoa angustiada, cheia de tristeza. Eu vou ler aqui rapidinho, o verso 1. Salmo 88. Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem força. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. O verso 6 diz assim: puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Verso 7. Tua ira pesa sobre mim, em todas as tuas ondas me afligiste. Verso 8. Afastaste de mim os meus melhores amigos, e me tornastes repugnantes para ele. Estou como um preso que não pode fugir. Verso 9. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia, a ti ergo as minhas mãos. Vou ler o último verso, que é o verso 18 desse salmo. Diz assim: tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Há quem diga também que Emã, ele era poeta e ele foi enterrado vivo. Esse salmo aqui é tão interessante, é tão lamentoso, que a pessoa que se expressa aqui não foi diabo, não foi amigo, não foi ninguém que causou toda essa aflição nele, senão o próprio Deus. Deus, ele tem sua forma de lidar conosco. Ele nos leva para onde ele quer levar. E às vezes temos a impressão de que não é Deus. Deus, ele faz comigo e com você o que ele quiser. Ainda que cause tristeza, que cause angústia, ele não deixa de ser Deus. Não deixa de ser Deus. O salmista aqui, ele viu que Deus afligiu ele. Ele clamava, mas ele estava se sentindo como alguém que estava morto, que desceu à sepultura. E quero terminar essa história que é muito conhecida da igreja, Jeremias capítulo 12. Jeremias ainda era novo. Era uma casa desorganizada. Os pais gritavam com ele. Jeremias, ele praticamente foge de casa. Ele lembra que tem alguns amigos, corre para os amigos, em busca de socorro, em busca de consolo, em busca de conforto. Nem nos amigos ele encontrou isso. E a palavra aqui, por favor, não tem direção, viu? É só o texto aqui sendo exposto. Permita dizer isso aqui. Jeremias, ele sai de casa, corre para os amigos, achando que ia ter algum refúgio com seus amigos. E aí os amigos rejeitam ele, ignoram Jeremias. E aí Jeremias, ele lembra que tem Deus e corre para Deus, achando que Deus também vai, talvez uma palavra de consolo, de conforto, talvez massagear o ego dele, talvez com pena dele, com o que ele estava passando em casa, com seus amigos. E aí Jeremias começa a se lamentar: é justo, Senhor, até os meus pais gritam comigo. E Deus escutando tudo. Glória ao nome de Jesus. E a resposta de Deus para Jeremias: eu já falei aqui, Jeremias, se tu não podes competir com quem anda a pé, como tu vais competir com quem anda a cavalo? A miúdos, Deus estava dizendo: Jeremias, se tu não podes resolver um problema pequeno, como tu podes resolver um problema grande? Existem coisas que eu tenho que resolver e que Deus
ler. Jeremias achava que Deus fosse ficar com peninha dele. Deus, Ele tem suas formas de lidar conosco. Ele sabe a melhor forma, ainda que me aflija, ainda que te aflija, ainda que te cause tristeza, ainda que te cause aflição, angústia e dor. Deus, Ele sabe lidar conosco. Agradeço a oportunidade. Aleluia. E quero concluir dizendo assim: George Júnior, estou feliz com a presença de vocês aqui. Jesus sabe, Ele é testemunha. E vou falar, me perdoe, irmãos. Eu tenho lutado para viver um cristianismo genuíno, verdadeiro. E eu aprendi na dor que o cristianismo verdadeiro é quando você me pega perdão. Amém, Júlio? Amém, Jorge? Amém, Jesus. Eu sou muito curiosa, né? E eu estava vendo que o irmão já está mexendo com o irmão, né? Sim. Graças a Deus. O médico curou, mas eu nem do médico da terra. Vamos ouvir a nossa. Amém, Jesus. Fale. Não. Amém. Isso mesmo. Obrigado. Vamos ouvir a nossa irmã Cécia, ela vai orar por dívidas de oferta e ela mesmo louva. Glória a Deus. A face adorada de Jesus verei, com a rede amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, igreja, por dízimos e oferta em nome de Jesus. Assim oremos. Ó querido Deus, ó Pai da eternidade, Aleluia. neste momento, Pai, te peço permissão para entrar na sala do teu trono. Ó Deus amado, ó Deus querido, eu te apresento este momento. É momento de ofertança, Senhor, a tua casa. Deus amado, abrilhanta os teus filhos, para que eles venham contribuir nesta tarde, Pai. Abrilhanta os dizimistas, abrilhanta os ofertantes, abrilhanta, Pai, também os que não puderem ofertar neste momento. Deus, mas que o desejo já está implantado em seus corações e que haverá outros e outros momentos, Pai, dos teus filhos chegar mais perto da tua casa e poder ofertar, contribuindo para esta obra, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço. Amém, igreja? Vamos louvar o 91 da harpa cristã. A igreja me contribua comigo, por gentileza. Glória a Deus. Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus. Ó, dá-me a pureza, dá-me ver a luz, de ver a luz, dá-me ver a luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me ver a luz. Jesus, me acorde enquanto lhe dá a colocar tudo no santo altar. A ti me entrego, nas chamas me pus. Ó, dá-me a
Mas sempre a pureza da nível a luz, nível a luz, a nível a luz. Oh, dá-me a pureza da nível a luz. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nível a luz. Glória ao teu nome. Vamos ouvir a irmã Márcia mais uma vez. Amém. Glória a Jesus. Amém, Jesus. A letra daqui da igreja. Aleluia, Jesus. Glória. Glória ao teu nome. Salve, irmão, capaz de ser. Amém. Amém. Aleluia. Quebre lupa, irmão. Agora para o Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. quebre lupa. Nível a luz. A nível a luz, ó, dá-me a pureza da nível a luz. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu também quero agradecer, né, porque a minha vice-cida, ela se encontra internada para fazer uma cirurgia. E depois que ela está lá no hospital, eu disse, Jesus, quem vai me ajudar? Né? Aí Deus mandou Cremilda e a irmã Fernanda, né? Então sempre daqui abriu, quarto dela quem abriu foi Fernanda, hoje foi Cremilda, né? E assim Deus nunca deixa a gente sozinho, né? É verdade. Deus sempre vai botando alguém para ficar ao lado da gente. Desde já eu agradeço as duas, que Deus abençoe as duas. A irmã Fernanda está cortando da Loba. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Glória a Pode Deus. haver silêncio. Vamos levantar a voz. Vamos dar glória pra Ele, que Ele manda para nós. Com o som de muitas águas, ouço na congregação. É o Espírito de Deus Visitando cada irmão. quando a igreja glorifica, todo entendimento sai. Toda a terra todas as barreiras caem. Com o som de muitas águas, ouço na congregação. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. Glória pra Ele, glória pra Ele. Glória pra Ele que Ele manda Glória a Deus, para aleluia, nós. Jesus. Glória pra Ele, glória pra Ele, glória pra Ele que Ele manda para nós. Como o som de muitas águas, ouço na congregação. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. Lá na igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, Vou Jesus. louvar e se souber me Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus.